Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da mesa cósmica cigana. E hoje, gente, eu estou aqui com um tema muito interessante mesmo. Gente, vocês sabem o que está acontecendo nas eleições sobre a Bíblia, sobre o que está acontecendo, o que está havendo? Eu trouxe aqui o nosso amigo Rogério Buzzi para falar sobre isso. Boa noite, Rogério. Boa noite, Dorim. Boa noite a todos que estão conosco e aqueles que estarão conosco ainda através das redes sociais no futuro. Rogério, eu queria que você se apresentasse um pouco, porque tem muita gente que não te conhece, né? Para você falar quem é o Rogério. Bom, eu sou publicitário, né? A minha área é a área da publicidade, mas eu, assim, gosto muito de estudar a Bíblia. Diria, Dorim, que estudo bem mais do que a esmagadora maioria e bem menos do que eu gostaria, né? Hoje eu dou palestras sobre a Bíblia em vários locais, inclusive fora do Brasil. Não sigo absolutamente nenhuma religião, não defendo religião, apenas defendo aquilo que a Bíblia ensina, porque aprendi já há muito tempo, Dorim, o quão impressionante é esse livro. Por mais que, né, a gente tenha hoje muita gente que acha esse um livro retrógrado, um livro antiquado, um livro fora da realidade, é um livro excepcional. E esse tema, Dorim, que você escolheu, é um tema impressionante, porque hoje, para quem realmente estuda a Bíblia, não apenas lê, para quem estuda a Bíblia, vai encontrar coisas impressionantes e que elas culminam de uma forma, assim, espetacular, mostrando, por exemplo, que o que acontece hoje já foi profetizado por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas. É uma pena, Dorinha, eu quero deixar isso bem claro aqui, a gente não pode, não há mais tempo para a gente brincar com essas coisas, não há mais tempo para brincar de ser cristão, não há mais tempo para brincar com essas coisas. Infelizmente, Dorinha, o que a gente mais vê hoje, infelizmente, é que, de um modo geral, os chamados pastores não têm a menor ideia do que seja verdadeiramente a Bíblia. Eles abrem a Bíblia, mas, de um modo geral, a grande maioria desses chamados grandes pastores hoje simplesmente buscam dinheiro. É um fato. Isso é um fato. Ninguém há de negar isso. Você pode pegar, por exemplo, 1 hora de programação, você pode pegar a hora que você quiser, se você ficar 5 minutos lá, você vai ouvir ele pedir dinheiro ou fazer alguma narrativa em cima de dinheiro. Isso é um fato inegável. E é isso que tem feito com que muita gente rejeite a Bíblia, porque imaginam que a Bíblia é isso. A Bíblia não tem absolutamente nada a ver com essa demanda constante, com esse comércio que se faz. Então, eu quero apenas deixar isso bem claro, Dorim, eu não vou defender religiões, eu vou defender o que a Bíblia fala sobre os vários aspectos, circunstâncias, situações e eventos que têm tido lugar nessa nossa época. Porque realmente, né, a gente percebeu que nessa eleição, cristãos se dividiram na escolha do seu candidato. Aí vem a pergunta. Porém, a Bíblia diz que o falar do cristão é sim, sim, não, não. Então, como podem os cristãos estar divididos nesta particular? Veja, Dorinha, essa é uma pergunta interessante, né? Porque, de fato, a Bíblia diz que o falar do cristão é sim, sim, não, não. Então, não é mais ou menos, né? Os cristãos deveriam estar alinhados, não na escolha de um candidato pura e simplesmente, mas no norte de princípios que deveriam, obviamente, conduzi-los à sua escolha. Agora, por que é que nós temos, por exemplo, cristãos puxando para um lado e cristãos puxando por outro, inclusive com discussões ferrenhas em relação a isso, né? Veja, Dorim, se o cristão de fato é regido pela Bíblia, se ele acredita que a Bíblia é a sua norma de regra, fé e prática,
ele não poderia ter dúvidas em relação, repito, não ao candidato, mas aos princípios que o candidato defende. Por exemplo, de forma assim muito simplista, Dorim, se você não rouba, saiba você ou não, você está seguindo o princípio bíblico, porque o mandamento bíblico diz, não roubarás. Então, por exemplo, se você não rouba, ainda que você não saiba, você está seguindo um princípio, uma regra bíblica de Deus. Outra coisa, se você é uma pessoa que não adultera, e quando eu falo aqui de não adulterar, eu não estou falando de casamento só. Eu estou falando de adultério. Por exemplo, o que é o adultério segundo Deus? O adultério segundo Deus é tudo aquilo que você adultera. Por exemplo, eu tenho uma notícia, né? E eu vou transmitir essa notícia, em vez de transmiti-la corretamente, eu adultero essa notícia. Em vez de mostrar os fatos, eu apresento narrativas. Isso é adultério, isso é agressão de um princípio de Deus, de um princípio do mandamento que diz, não adulterarás, né? E por aí vai. Nós teríamos aqui, nós citaríamos, Dorim, vários aqui, mas esses dois são mais do que suficientes para mostrar, são 10 os mandamentos, que você terá, de um lado, pessoas que aceitam que Deus governa, né, nos vários países através das suas leis, que Deus governa cada ser humano através das suas leis, que são nortes e princípios que devem conduzir a conduta de todo aquele que se diz cristão. Então, se eu tenho, né, alguém que defende os princípios, por exemplo, do não matarás, incluindo aqui para ficar ainda mais claro isso tudo. Eu tenho, de um lado, um candidato que defende, e seja ele candidato a que cargo for, não importa o cargo, qualquer candidato, né, para que cargo for, repito. E você tem um candidato que defende os princípios, por exemplo, do não matarás. Ele é contra o aborto, por exemplo. Por quê? Porque cai no mandamento, não matarás. O homem e a mulher não têm direito de tirar uma vida. Não importa de que forma isso tenha acontecido. Não importa. Mesmo caso, não roubarás, como falamos, e não adulterarás. Se eu tenho, de um lado, um candidato que defende esses princípios, veja bem, para quem é cristão, ele tem que seguir estes princípios e nortear-se por estes princípios para decidir o seu voto. Por que é que, então, há essa divisão? Pela simples razão de que a maioria esmagadora dos cristãos não aceita as leis de Deus. Ele pode até dizer que aceita, mas ele não aceita no momento em que ele decide por princípios que estão contrários aos princípios da lei de Deus. Não importa o que ele diga, não importa que ele fique bravo, não importa que ele nos xingue achando que nós estamos defendendo um candidato, não importa. Chegará um dia que diante de Deus, no dia do juízo de Deus, Deus vai abrir a Bíblia, que é a norma, que é a Constituição Celestial, e vai perguntar, por que você adulterou? Por que você votou em um candidato que defendia o adultério? Por que você votou em um candidato que defendia a morte? Por que você votou em um candidato que defendia o roubo? E ele não vai ter desculpa diante de Deus. Ele tem desculpa hoje diante dos homens, mas diante de Deus, Dorim, e isso é seríssimo. Então, repito, respondendo de forma muito simples a tua pergunta, isso acontece porque não aceitam as leis de Deus, dizem ser cristãos, mas de fato não são, e aí eles não permitem que Deus governe a vida deles e as suas decisões com base nos princípios de Deus. Aí vem o problema e vem a divisão. Então, como exatamente o cristão deve ser nortear para escolher o seu candidato? Veja, Dorim, primeiro, exatamente pelo que dissemos, né? Como é que você vai ser norteado? Número 1, veja, o que é um cristão? Né? Da onde vem a palavra cristão, Dorim? A palavra cristão foi usada pela primeira vez por pessoas que aceitaram o Cristo.
né? Daí vieram os cristãos. Quem são esses que aceitam Cristo? E Cristo deixou claro, né? Bem claro, né? Ele diz assim, ó, não cuideis, ou seja, não pensem, dizendo para os cristãos, dizendo para os discípulos, não pensem que eu vim para abrogar ou destruir a lei. Eu vim para cumprir. Ou seja, Jesus deixou claro, cristão, né, Jesus, o Cristo, deixou claro para os cristãos... Licença, Rogério, só vou dar um adendo, ó, pessoal. A gente está aqui com essa live explicando, veja bem, a gente não está falando nem de um candidato, nem de outro, ele está falando sobre a Bíblia. Queria que você explicasse direito para as pessoas que falam, veja bem, até a eleição já passou, eu deixei a eleição passar, entendeu? Tudo para chamar o Rogério aqui. A gente não está falando sobre quem ganhou, quem deixou de ganhar, ele está falando o que está escrito na Bíblia. Tá? Ninguém está aqui falando de nenhum candidato, não, pelo amor de Deus. Explica aí. Perfeito, veja, perfeito. Inclusive, veja, por isso eu falei já no início da live, não é uma defesa nem de candidato e nem de partido, é uma questão de princípio. Estamos falando para o cristão. E, claro, eu tenho certeza que vai haver problema, porque hoje nós temos problema, inclusive, com pessoas que se dizem cristãs e não querem seguir o que a Bíblia ensina. E querem seguir o que diz o pastor, querem seguir o que diz o padre, querem seguir... Aí tem problema mesmo, Dorim. Agora, foi bom você fazer esse adendo. Aqui não se está defendendo, inclusive, não estamos falando nem de legenda, nem de partido, e nem de cargo. Não estamos falando aqui de vereador, não estamos falando aqui de deputado, não estamos falando de senador, não estamos falando nem de presidente, estamos falando de princípios. Qualquer pessoa hoje que seja um cristão, ele, e é disso que estamos falando, deve entender como nortear o seu voto. É só isso. Como é que se norteia o voto de um cristão? Por princípios. É isso, é simples. Por isso usamos textos muito simples. Agora, Dorim, não se engane. Vão haver problemas, vai ter muita gente aí que vai brigar, porque vai se identificar como pessoas que não querem seguir os princípios. E aí, obviamente, eles não vão gostar do que vão ouvir. Mas, repito, Dorinha, eu não estou aqui para falar coisa para ninguém gostar ou deixar de gostar, né? O nosso papel aqui hoje é falar do que a Bíblia fala. E a Bíblia fala isso, tanto que eu estou citando a Bíblia. E nós vamos ver, por exemplo, né? Você falando sobre o norte, né? Como se norteia pelo que ensinou Cristo. E a base do que Cristo disse foi: não pensem que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim para cumprir. Jesus veio ser um exemplo de como o cristão tem que se comportar. E é curioso, isso aqui vai, eu tenho certeza, fazer muita gente, né, não aceitar, não me importa, repito, Dorim, mas a gente vai colocar esses princípios. E um outro aspecto bastante interessante, que a Bíblia deixa muito clara, né, Deus vem e escolhe um povo. Ele vem e escolhe um povo. Ele diz, olha, esse povo, eu quero que este povo seja um povo que vá ensinar o que eu estou dando como regra. E as regras que ele deu no Sinai foram exatamente as suas leis, entende? Então, as leis, de novo, são isso. E a Bíblia também arremata de forma fantástica, dizendo, né, o princípio de tudo, ou a suma do que temos dito, né, o resumo de toda a Escritura, repito, para quem crê, por isso é para o cristão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, Dorinho, de forma muito simples, veja só, eu sei que você tem uma tendência, né, para determinada crença. Amém? Agora eu te pergunto, Dorinho, vamos ser muito claros aqui. Você defende o roubo? Você rouba? Isso não tem nem a ver com cristão, ou seja, tem a ver com ética. Qualquer ser humano hoje que roube ou defenda o roubo está completamente equivocado, não é mais ou menos equivocado, não, está completamente equivocado, né? Por quê? Até porque eu conheço pessoas que defendiam que, afinal de contas, alguém pode roubar para poder comer, para isso, para aquilo, até o momento que foi assaltado.
Depois que foi assaltado, virou terminantemente contra o assalto. Quer dizer, o roubo é bom enquanto não roubarem você. Depois que roubam você, daí o roubo não é mais bom, porque aí você sente na pele o que é isso. E eu posso dizer isso com experiência. Eu estava em Curitiba, dois sujeitos encostaram no meu carro, um colocou um revólver na minha barriga e ficou ali como quem conversava comigo, roubou meu relógio e tal. Eu confesso para você, Dori, eu não sou uma pessoa que tem medo mais dessas coisas, porque eu penso conhecer o Deus que eu amo. Mas você imaginar que isso não gera em você um mês, pelo menos, de com a tua cabeça insegura em relação a uma série de coisas, bastaria um disparo ali, imagine a tragédia que isso ocorre. Então, né, o cristão, ele é dirigido por princípios, não só no voto, mas em tudo que ele procura fazer. Muito interessante. Aqui, ó, a Carmen, por exemplo, ela está aqui, ó. Jesus ou Barrabás? Interessante esse comentário dela, porque uma vez que ela pergunta, Dorin, se você me permite, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Pode ser? Lógico que é um podcast, nós estamos aqui para conversar com as pessoas também, tirar as dúvidas, vamos lá. Eu até fico feliz que tenha sido ela, porque daí ela dá um norte para a gente, para não parecer que a gente vai montar coisas aqui de forma, né? Vamos pegar esse aspecto só que ela comenta. No livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 2, tem uma frase interessantíssima que diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Veja que não está falando aqui de um cargo específico, está falando de quem governa, seja governador, seja o senador, né, que tem o seu princípio governamental estabelecido por aquilo que ele decide em função do seu estado, né, o próprio presidente, um líder espiritual, seja quem for, quando ele governa, né, com justiça, quando os justos governam, o povo se alegra, isso é um fato. Mas quando o ímpio governa, quando o maldoso governa, quando o injusto governa, o povo geme, entende? Isso é um fato, nós vamos encontrar isso a todo momento. E é curioso, as pessoas falam, por exemplo, de Barrabás, né, Jesus ou Barrabás, mas, Dorinha, elas não conhecem os preâmbulos e também com um pouco mais de profundidade a história de Barrabás. Me permita ler, eu vou ler, porque se eu disser apenas, né, vai parecer que eu estou, Dorim, inventando alguma coisa. Eu quero ler algo que está num livro que se chama, tem outros, mas esse livro se chama O Desejado de Todas as Nações, é um livro fantástico que conta a vida de Cristo. Na página 663, diz o seguinte, veja só, diz: as autoridades romanas tinham preso um homem de nome Barrabás, que se achava com sentença de morte. Ele ia morrer, condenado à morte, porque ele era muito mau. Esse homem afirmava ser o Cristo. Ele pretendia ter autoridade para estabelecer uma nova ordem de coisas e para emendar o mundo. Sob uma ilusão satânica, pretendia, veja só, esse era Barrabás, que tudo quanto ele pudesse obter por furto ou assalto era dele. Por meios diabólicos, realizou coisas admiráveis, conseguiu seguidores no meio do povo e despertou sedição contra o governo estabelecido, que era o governo romano na época. Sob a capa de religioso, ele se dizia religioso, era um endurecido e consumado vilão, dado a rebelião e crueldade. Oferecendo aí, Pilatos oferece ao povo, né, a escolha entre esse homem, Barrabás, e Jesus, né? E Pilatos, inclusive, já tinha visto que Jesus era inocente e que Barrabás, era só olhar para ele e já via que ele era uma pessoa muito má, né? E ele, então, voltando-se para a multidão, diz: quem vocês querem que eu solte? E o povo ali, inflamado na época pelos líderes, né, disse: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Eles gritam. Primeiramente, quem grita são os líderes, os fariseus, os saduceus, os componentes do sinédrio. E deixe-me dizer uma coisa aqui, com todas as letras, ainda que pessoas pulem da cadeira agora. Sabe quem era o sinédrio? O sinédrio era o Supremo Tribunal de Justiça da época. Tanto é que foi
foram eles, do Sinédrio, que fizeram o quê? Foram eles que condenaram Jesus. Eles levaram Jesus para Pilatos, para que Pilatos ratificasse a sentença de morte que eles já haviam estabelecido, né? Então, eles definiram ali, naquele momento, e o povo foi atrás. Eles definiram que se deveria crucificar Jesus e soltar o criminoso Barrabás. Essa foi a história. E o curioso, Dorim, e o mais triste disso, no momento em que eles vão soltar Barrabás, Pilatos insiste e diz o seguinte: escuta, mas olhem para os dois, olhem para um, olhem para outro, olhem, por favor. Eles gritam e aí ainda dizem, né? O sangue dele, porque dizem, olha, eu não vejo pecado nele, ele é inocente, falando de Jesus. Eles dizem, ó, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Falaram isso. Dorim, isso se cumpriu terrivelmente poucos anos depois. Poucos anos depois, Jerusalém foi completamente destruída por conta desse voto, dessa escolha errada. E nesse voto, nessa escolha errada que deram, eles escolheram um criminoso. Escolhendo o criminoso teriam, né? E o que foi que aconteceu? Barrabás, então, recomeça sua horda de crimes, sua horda de roubos, sua horda, né, de mentiras, era isso que ele era, e pouco tempo depois Jerusalém foi completamente destruída. Dorim, foi tão triste isso, que as mães, dentro dos portais de Jerusalém, comeram os próprios filhos de fome. Os soldados roíam o couro dos escudos, porque não tinham o que comer. Quem saía de Jerusalém para tentar achar comida fora, era imediatamente empalado em cruzes pelos soldados romanos que os estavam aguardando. Ou seja, né, de forma muito resumida, o que aconteceu ali, né, nessa escolha feita, infelizmente, a Jerusalém e Israel, Jerusalém era a capital de Israel, uma nação inteira foi destruída. E deixe-me dizer uma coisa que fique muito claro aqui. No livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, diz: nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser. Vê algo novo? Não, já foi nos tempos passados. A história se repete porque Deus permite que a história se repita para que o homem não erre de novo. Infelizmente, o homem, muitas vezes, repete o erro do passado e sofre quando não deveria sofrer. Dorim. Isso é verdade. Tem mais uma pergunta aqui, só pegar aqui, peraí, que vai chegando pelo WhatsApp aqui. Vamos lá. A Bíblia, no livro de Eclesiastes, diz que nada há de novo debaixo do sol. Se não tem nada novo, nós encontraríamos na Bíblia algo parecido com o que está acontecendo no Brasil nesse momento agora? Boa pergunta. Veja, Dorim, de fato, o texto que você cita de Eclesiastes diz que nada há de novo debaixo do sol. Eu acabei de citar, inclusive, é curioso que você faça a pergunta, bom, você faz o gancho nela, né? Veja, de fato, não há nada novo debaixo do sol, as coisas acontecem de novo, e cada um deve analisar. Será que no Brasil está acontecendo isso? Faça uma análise, né? Eu não preciso responder essa pergunta. A pessoa que tem um mínimo conhecimento da Bíblia, mínimo, tanto veja que foi alguém aí, eu não lembro o nome, você citou, alguém já citou aí a Bíblia usando o exemplo de Jesus e Barrabás. Por quê? Porque eu creio que ela está vendo exatamente, né, essa similaridade. É ela, ó, Carme Pinheiro, ela colocou de novo aí, ó, escolher Jesus ou Barrabás, ou seja, foi ela quem fez o link, veja que nós nem tínhamos falado disso, ela já trouxe, e muita gente tem trazido isso à tona, porque acredita que é exatamente o que está acontecendo no Brasil, né? Então, está acontecendo? Eu creio que sim. Agora,
na verdade, se nós, por exemplo, nos permitirmos, por isso eu digo, não se fala de candidatos, estamos falando de princípios. Esses princípios estão acontecendo de novo? Sim, estão. É só olhar, né? A não ser que a gente queira negar o que nossos olhos estão percebendo. Aí, tudo bem, né? Aí eu vou negar isso, vou ficar com uma narrativa, vou ficar com aquilo que se inventa. Agora, se eu olhar a história, né, e eu pegar exatamente essa tua pergunta, peraí, né, a Bíblia diz que nada de novo debaixo do sol. A única pergunta que o cristão tem que fazer é, eu acredito quando Deus diz isso ou não? Quando Deus diz que nada de novo debaixo do sol, que o que foi, isso vai acontecer de novo, eu acredito ou não? Eu acredito que o que aconteceu, né, no caso de Barrabás, está acontecendo de novo ou não? Há uma similaridade com Barrabás ou não? Princípios, repito, princípios, foque-se nos princípios. E aí, qualquer pessoa com bom senso há de concordar que sim, e não é só no Brasil, não. Está acontecendo em vários outros países. Dorim, eu não sei se você tem mais alguma pergunta, se tiver, por favor, faça, eu não sei. E se não tiver, eu gostaria de comentar mais algumas coincidências, entre aspas, para que a Olha gente só, possa... a Carmen Pinheiros, ela fez mais um comentário aqui, ó. Olha aí. Tá aí. É o que aprendemos na Bíblia, que mostrou a ignorância daquela época, o povo manipulado escolher um bandido. Bom, é isso, né? Ok? Na verdade, ela está apenas fazendo uma afirmação, né, Dorim? Não é nenhuma pergunta. Ela diz, é o que se está constatando. Eu devo concordar com ela. Mas repito, Dorim, tá? Mais uma vez, para que isso fique muito claro, não se trata de candidato A ou B, trata-se de princípios. Você tem que se nortear por princípios. Porque, convenhamos, os políticos hoje falam muito bonito. Eu não tenho que ir, né, em cima do que eu ouço. Eu tenho que ir em cima do que está escrito, do que são os princípios que me norteiam, né? E, Dorim, vale a pena dizer, cristão, ele não é cristão porque faz coisas, certo? Em época de crise, não surgem cristãos. Em época de crise, o cristão mostra se ele é ou não. Assim como qualquer pessoa. Na época de crise é que você reconhece o caráter de uma pessoa. Quando está tudo fácil, quando está tudo bom, todo mundo parece igual. Quando a crise vem, é que você percebe realmente quem é norteado por caráter. Veja que há uma frase, Dorim, que se usa muito, que diz assim, a ocasião faz o ladrão. Mentira, Dorim. A ocasião só mostra quem é ladrão. Ela só mostra quem é ladrão. A oportunidade só mostra quem você é. Por exemplo, ocasião. O Dorim está passeando na rua. Na frente dele, um sujeito deixa cair a carteira cheia de dinheiro. Esta ocasião só vai mostrar quem você é. Se você pegar a carteira e devolver para ele, isso vai demonstrar que você é um sujeito ético, que você é um sujeito que realmente é norteado por princípios. Se você pegar essa carteira e esconder no teu bolso como quem não sabe que é do outro, isso é roubo e você está apenas demonstrando quem você é. Ô, meu querido, teve aqui, ó, até a Jacilda, não porque Deus não faz politicagem. Sim, Deus não é político, nunca foi, não é? Por isso que ele nos dá princípios que nos norteiam para a nossa conduta de vida. Agora, lembre-se, o que aconteceu ali com Barrabás foi uma votação, ok? Eles votaram em Barrabás. É uma escolha. O que é o voto? O voto é uma escolha. Eles votaram em Barrabás, ao contrário, quando deveriam votar em Jesus. Então, Deus não faz política, isso é um fato. Mas ele nos dá princípios norteadores para que nós possamos escolher pessoas, veja bem, que nos representem. Então, é simples. Quem eu quero que me represente? Eu quero que me represente
pessoas que seguem os mesmos princípios que eu. Se eu não adultero, eu não quero um adúltero me representando. Se eu não mato, eu não quero um assassino me representando. É simples assim. E assim é que deve ser norteado cada um de nós, né? Ela está correta. Deus não faz politicagem. Perfeito. Ô, meu querido, pode continuar. Nós temos ainda mais alguns minutos para você continuar nesse assunto. Eu dei uma parte, porque às vezes você tem mais alguma pergunta, eu não consigo acompanhar o chat, por né? Mas tudo bem. Ainda. Então, Dorim, me permita, então, colocar algo mais aqui. Você citou, né, Eclesiastes 1:9, que diz, nada de novo debaixo do sol. Veja, aqui, repito, agora eu vou citar nomes. Mas por quê? Para que as pessoas entendam como, de fato, nada de novo debaixo do sol e como as escolhas erradas podem fazer com que nós tenhamos muitos, não poucos, muitos problemas, tá? Então, a partir de agora, eu vou ler o que é matéria. Isso não é invenção, é matéria, é notícia, é real, são fatos, tá? Então, veja, nada novo debaixo do sol. Vamos colocar o princípio, né, disso com Barrabás e Jesus. Ok, escolheram Barrabás, cidade destruída, nação de Israel destruída, até hoje o povo judeu está esparramado por todos os continentes, né, errantes, com dificuldades, tentando reconstruir seu país, tentando reconstruir sua capital, até aqui, pelo menos, né, não tem tido logro como deveriam. Alguém dirá, mas Jerusalém, nós sabemos que Jerusalém não foi reconstruída como deveria ter sido, e sim, há todo um aparato hoje bastante confuso sobre a miscigenação daqueles que lá estão, né? Então, vamos deixar, por enquanto, essa realidade de que hoje, e até hoje, né, esse povo deixou de ser verdadeiramente o povo escolhido de Deus e passa a ser apenas mais uma nação, inclusive com muitas dificuldades, né, as constantes guerras e tal. Agora, veja bem, em 1924, Dorim, Hitler é liberto da prisão após ter sido condenado por crimes contra a nação. Com uma oratória digna de nota, leio, prometendo uma Alemanha mais justa e mais forte, enfeitiçou o povo alemão com ideias malignas, sutilmente escondidas, e o resultado final todos conhecemos. Uma guerra sem precedentes até então, que culminou no extermínio de milhões de inocentes, e uma Alemanha arruinada economicamente na época e execrada por sua barbárie contra negros, judeus e os menos favorecidos. O projeto de governo dele demonstrou-se não apenas perverso, mas criminoso. A história se repetiu. 1994, Venezuela. Hugo Chávez é libertado após ter sido preso por tentativa de golpe. Como parte de sua campanha às eleições presidenciais de 1998, desenvolveu um discurso que atacava o que ele caracterizava como uma elite corrupta e prometeu construir uma democracia mais autêntica para melhorar a vida dos pobres. Estamos falando de fatos, não estamos falando aqui do que eu acho, do que eu penso, do que um acha, do que o outro pensa. Fatos, ok? Chega à presidência, e uma das medidas adotadas por ele foi a indicação de 12 novos juízes aliados ao seu governo para compor a Suprema Corte. Chávez visava aparelhamento, ou seja, o enfraquecimento da atuação da instituição e a derrubada da democracia. Ele prometia uma democracia melhor, mais dinâmica, mais pujante, mas, na verdade, o desejo dele era derrubar. Como derrubou a democracia? Começava aqui a ruína da Venezuela. Estou lendo, tá? 2001, Menem, ex-presidente da Argentina, é preso em 2001 pela venda ilegal de 6.500 toneladas de canhões, fuzis, foguetes, antitanques e munições. O ex-presidente, que alegou que era um perseguido político, ficou em prisão preventiva e foi liberado ainda em 2001, graças a uma decisão da Suprema Corte, onde vários juízes declararam publicamente que eram amigos dele. 2003, Nicarágua. A corrupção
teve como expoente na virada do século o presidente Arnoldo Alemão, acusado de roubar 100 milhões. Depois de deixar a presidência, Alemão foi julgado e condenado por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Foi preso. Em 2009, a Suprema Corte, controlada por Ortega, anulou a condenação e Alemão foi solto. O resultado nós também conhecemos. 2013, Nicolás Maduro disputa a presidência contra Henrique Capriles. O resultado dessa eleição foi extremamente apertado. Maduro venceu com 50,61% dos votos e o opositor com 49,12%. Atente aos números. Vitória apertadíssima, com inúmeras denúncias de fraude, prisões autoritárias, ameaças, torturas e mesmo execução de opositores do regime foram realizadas. O governo de Maduro também nega as acusações de autoritarismo, mas existem indícios concretos de que seu regime optou pela via autoritária para governar o país. A última polêmica que envolve a presidência de Maduro é de janeiro de 2019, quando Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, declarou-se presidente interino do país. Isso faz parte de uma nova oposição, né, a Maduro. A oposição a Maduro acusou essa eleição de ter sido fraudada. Durante a presidência de Maduro, iniciou-se na Venezuela a maior recessão econômica da história do país. O país está literalmente quebrado e faltam itens básicos. De novo, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Hoje, isso é fato. Com governos e histórias semelhantes em diversos aspectos, Argentina, Venezuela, Nicarágua, Chile, Colômbia, Bolívia, seguem as mesmas escolhas e trilham os mesmos caminhos. Apresentam um triste cenário de pobreza e estagnação. Seus cidadãos gemem ao ver a dor de uma nação, sua dignidade e seus familiares em risco. O horizonte a eles se afigura negro e assustador a seus filhos e netos. Triste realidade de um povo que selou seu destino em um voto equivocado. Mas se algum momento todas essas pessoas, todos esses povos e todas essas nações fizerem um exame consciencioso e honesto, assim como os judeus se fizerem um exame consciencioso e honesto, olharão ao passado, que ao escolher Barrabás, foram eles que determinaram a ruína da sua nação. Cada um deles poderá ver, se olhar ao passado, que foi pela ignorância, que foi pela falta de crença em Deus, que foi pela falta de permitir que Deus os conduzisse pelos seus princípios, que tudo isso sobreveio sobre eles. Mas, de tudo isso, Dorim, né, em meio a tantas incertezas que existem hoje em todos os aspectos da vida, existem algumas certezas absolutas, das quais algumas são muito simples. Número 1, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta do engano. É a verdade bíblica de Deus que nos liberta de problemas. É a verdade de Deus que nos dá segurança. É a verdade de Deus que nos protege do erro. 2, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temer a Deus e procurar guardar os seus princípios é o princípio da sabedoria. Nós todos precisamos de sabedoria para escolher corretamente, não só nos votos, mas no norte da nossa vida, dia a dia, nas nossas escolhas, o que vamos comprar, o que vamos vender, o que vamos fazer, o que vamos deixar de fazer, quais são, né, as nossas diretrizes. Temor de Deus, guarda dos mandamentos. E, finalmente, Salmos 33:12, uma terceira certeza absoluta. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. A todo momento, Dorim, existe um Deus olhando para a nossa nação, olhando para todas as nações e fazendo o mesmo apelo que Jesus fez um dia, quando disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, como a galinha que protege os seus pintinhos debaixo de suas asas, quis proteger vocês e vocês não quiseram. Será, Dorim, que nós poderíamos dizer hoje, com segurança, com alguma segurança, que Jesus estaria dizendo: Jerusalém, Jerusalém, ou Brasil, Brasil. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas,
como a galinha protege os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Será que Jesus não está fazendo esse apelo hoje às pessoas que falam? Você pergunta, você crê em Deus? Ele diz, sim, eu creio. Dorim, crer em Deus é crer no que ele diz. Crer em Deus é crer no que ele estabelece como princípios para nos dirigir. Isso é crer em Deus. Qualquer coisa menos que isso não é crer em Deus. Né? Alguém me pergunta, Rogério, você crê no Dorim? Eu vou dizer, sim, eu creio que ele existe. Ora, isso não muda nada. É claro que o Dorim existe. Ele está ali fazendo live comigo, né? Ou eu com ele. Claro que ele existe. A pergunta é se eu acredito no Dorim. Eu acredito no que ele me diz? Essa é a mesma pergunta em relação a Deus. Nós acreditamos em Deus? Não crer que ele existe. A Bíblia diz, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios acreditam. Ora, Dorim, se os demônios acreditam que Deus existe, que vantagem eu tenho em acreditar que ele existe? Nenhuma, que os demônios creem nisso. A questão é se eu acredito no que ele diz. Os demônios acreditam que Deus existe, mas não acreditam no que ele diz. Por isso fazem tudo o contrário. Por isso o inimigo se rebelou no céu e veio a essa terra criar um governo diferente. O resultado está aí também. A história começa muito antes de Barrabás, já com o diabo no céu criando uma guerra, né, tentando derrubar o governo de Deus lá e trazer a essa terra os princípios do seu governo. Hoje nós vemos morte, dor, tristeza, sangue, violência, insegurança, né, ruína, e tudo isso é o resultado do princípio, ou os princípios de governo que norteiam o governo do inimigo. Nós precisamos, para aqueles que são cristãos, decidir, finalmente, quem vai nos governar. Barrabás ou Jesus? Barrabás representava o diabo lá, o diabo, o inimigo. Jesus representava Deus. Nós vamos escolher quem, finalmente, para governar nossa nação. Essa é a pergunta que todos temos que fazer nesse momento. Dorim, contigo. Ô, meu querido, acabaram as perguntas aqui e o pessoal não comentou mais nada, graças a Deus. Eu acho que eles entenderam bastante. Eu queria que você deixasse seus contatos, se você tem mais alguma coisa para falar, quer dizer, antes de tudo isso, porque eu tenho mais um programa agora às 19 horas, que vai começar, tinha esquecido. Tá ótimo. Tá ótimo, Dorim. Eu quero agradecer a oportunidade, sei que não é um tema fácil, é um tema polêmico, né? Mas eu creio que aqueles que forem sinceros entenderão a mensagem que é dada aqui, né? No livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 43 e 44, diz, né? Logo depois que foi feita a escolha, né? A Barrabás foi dito, porque dias virão sobre ti, falando de Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Esse é o tempo da visitação. É o tempo em que Deus está mostrando a cada um de nós a visitação de tempos sombrios, se nós não escolhermos corretamente. Acima de tudo, tenha em mente mais uma coisa. Deus está no controle de tudo, mas Ele permitirá que nós colhamos os frutos da nossa escolha. Né? A pergunta final que fica a você, meu amigo leitor, meu amigo telespectador. Deixaremos que a história se repita? www.averdadesobreofim.com.br, canal averdadesobreofim.com.br, para aqueles que quiserem conhecer melhor nosso trabalho. Dorim, muito obrigado novamente. Só um minutinho, nós temos 2 minutos para encerrar. Aí tem o Dante aqui, Leonardo, ele perguntou, qual foi o crime que Barrabás? O crime de Barrabás foi roubo, assassinato e sedição. Satanás roubava, Satanás matava, e Satanás, ele cometia o crime da sedição. O que era a sedição? Havia um governo estabelecido na época, e ele não reconhecia nada que aquele governo colocava. Por exemplo, os romanos tinham
leis próprias, e uma das leis diziam que uma vez que Jerusalém estava sob o jugo romano, eles deveriam respeitar as leis que norteavam o cidadão romano, né? Eles, Barrabás e aqueles que o seguiam, quando tinham oportunidade, eles procuravam tirar a vida, inclusive dos cidadãos romanos. Então, a todo momento, eles eram contrários a tudo aquilo que o governo estabelecia e procurava fazer. Tudo que o governo procurava fazer, eles procuravam derribar. Esse era mais um dos crimes de Barrabás. Por isso é que ele foi condenado à cruz, que ia para a cruz os piores elementos da sociedade. Ô, meu querido, em nome da TV Galáctica, TV Kron, TV Cotia, TV WArt, em nome de todas as plataformas, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. Gratidão. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Dorim. Sucesso e tenha uma boa live, uma boa reunião. Que Deus te abençoe sempre. Pessoal, compartilhe essa live, curta essa live e se inscreva no canal. Boa noite, pessoal.